Tudo bem com os irmãos? Um prazer estar aqui com vocês de novo para podermos estudar um pouco mais da Palavra de Deus. Não será possível fazer a nossa reunião costumeira das quintas-feiras, porque a Igreja Presbiteriana de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, achou por bem que nós suspendermos os trabalhos presenciais para o controle do combate ao coronavírus. Sendo assim, então, estou postando o assunto que nós trataríamos hoje no estudo bíblico da nossa igreja. Eu quero estudar com os irmãos as 8 palavras, 8 nomes que Deus dá para a Bíblia dentro do Salmo 119. Isso mesmo. Deus chama a sua palavra, a sua voz. Para nós presbiterianos reformados, a palavra de Deus é a voz de Deus. Então, Deus chama a sua voz, a sua palavra, com 8 nomes diferentes. Nós vamos estudar, neste momento, apenas 4 nomes, para que amanhã, não esqueçam, nós vamos estudar os outros 4 nomes que Deus chama, mandou que Davi registrasse no que nós chamamos de Salmo 119. Lindas palavras. Palavras que aumentam o nosso conhecimento dos versículos. O Salmo 119 é alvo de muitas piadas e até certo desprezo em virtude de ser o mais longo de todos. Porém, quando os irmãos estudam o Salmo 119, e aqui eu faço um desafio, eu lanço uma campanha, leiam o Salmo 119. A cada 8 versículos, 8 versículos por dia, os irmãos serão tão enriquecidos quanto são lendo o Salmo 23. Porque fala da abrangência da palavra, fala da importância da palavra do Senhor. Então vamos lá, vamos para as nossas 4 palavras de hoje, onde a Bíblia é chamada, inspirada por Deus, é chamada dentro do Salmo 119. A primeira palavra é a palavra lei, que implica nos 5 primeiros livros, em especial 4 livros, que é o Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio, onde nós encontramos no último livro, Deuteronômio, Deus reeditando através de Moisés estas leis e algumas recebem algumas explicações a mais. Mas quando no Salmo 119 nós vemos a palavra lei, devemos lembrar de que Deus ditou para o ensino do povo, para a direção do povo, essas leis, para que o povo se desse bem. A partir do Deuteronômio capítulo 4 até o capítulo 8, nós vemos várias vezes Deus dizendo que se guardarem a lei, se guardarem os juízos, os estatutos, terão vida, serão felizes. Vamos lá, vamos ver o que no Salmo 119 nos diz. Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, na direção do Senhor. São felizes esses homens que andam na lei do Senhor. O outro texto que nós temos está no versículo de número 18, e lemos assim: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ficamos assustados, porque leis realmente são coisas que nos podam a criatividade, muitas vezes nos seguram para não usarmos em excesso a nossa criatividade ou ousadia. Mas o texto fala maravilhas da tua lei. Os nãos que Deus estabeleceu ali na lei são maravilhosos para o bem do seu povo, para o bem daquele que ele amou, daqueles que ele derramou o seu sangue. Vejamos mais um versículo, versículo 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Dá-me entendimento, raciocínio. Nós não guardamos a lei de Deus apenas pela emoção. Devemos guardar raciocinando, entendendo o que aquela lei significa, entendendo o que seguir o direcionamento de Deus significa na nossa vida. Um outro versículo, 92. Encontramos assim dizendo:
Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Prazer e angústia. Angústias nós temos a todos os momentos. Angústias nos perseguem. Mas diz o texto que a lei do Senhor, sendo o nosso prazer, o nosso deleite, a maravilha da lei, sendo o nosso prazer, a nossa angústia passará. A nossa angústia deixará de existir. Viu? Como a lei é a voz de Deus. É a voz de Deus nos dando alegria no viver. Mais um texto, versículo 136. Diz assim: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Tristeza. Tristeza pelas pessoas que não guardam a lei de Deus, que não praticam a lei de Deus. Choramos pelas pessoas que não praticam a lei de Deus, que acabam desrespeitando a lei de Deus de uma forma voluntária e prazerosa. Mas Deus diz que nós, os salvos, aqueles que amam ao Senhor, ao invés de voltar ódio com ódio, devemos chorar por aquelas pessoas que não amam, não guardam, não praticam a lei do Senhor. Nós sabemos que temos um aliado espetacular. É o próprio Deus, como Espírito Santo, que convence e converte as pessoas. Chore por aqueles que deturpam a lei do Senhor, que desfazem da lei do Senhor. Chore para que eles venham descobrir as maravilhas desta lei. Mais um versículo, 174, quase no finalzinho. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Anseio, suspiro, respiro, desejo ardentemente, diz o texto, a tua salvação. Eu dependo da tua salvação. Nós dependemos, jamais cumpriremos a lei, mesmo que a lei do Senhor tenha sido, sempre será o nosso prazer, nós jamais conseguiremos cumpri-la, porque somos humanos, pecadores. O pecado que detestamos, diz o apóstolo Paulo em Romanos 7, ainda habita em nós. Habita não como dono da casa, mas como um clandestino, como uma formiga que entra na nossa casa e quando vamos perceber, ela já tomou conta daquele bolo delicioso. O pecado toma conta de nós ainda. Por isso que nós devemos ansiar, desejar, suspirar pela lei do Senhor. Existe uma outra palavra, a segunda palavra desse nosso dia é a palavra testemunho. Deus não escreveu apenas os 10 mandamentos. Deus fez muitas outras leis. Os 10 mandamentos podemos dizer que é o índice do livro do Código Penal, do Código Civil do Antigo Testamento. É o índice. E a partir do capítulo 21 de Êxodo, nós vemos Deus estabelecendo o complemento daquelas leis que resumidamente colocou no decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos, nas tábuas dos 10 mandamentos. Vemos que lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 26, Deus determina que este rolo, Deus determina que a lei fosse colocada ao lado da Arca da Aliança. Deuteronômio, capítulo 31, versículo de número 26. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da Arca da Aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. O rolo, o testemunho, deveria ser colocado do lado da Arca da Aliança para testemunhar contra nós. Nem todos os brasileiros leem todos os dias pela manhã o Diário Oficial da União. Mas lá estão as leis. Nós seremos julgados por tudo que está ali. Nem todo brasileiro conhece o Código Civil, conhece o Código Penal. Mesmo não conhecendo, eles são válidos e são contra nós. Se fizermos algo de errado, é claro. Por isso que no Salmo 119, ele deixa para nós lições importantes
todas as vezes que ele usa a palavra testemunho. Vejamos o versículo 24 do Salmo 119. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros, prazer e conselheiros. As leis do Senhor, o testemunho que a princípio era contra nós, passa agora a ser, diz o texto, o nosso prazer, o nosso deleite e mais, o nosso conselheiro. A palavra de Deus é o nosso conselheiro. Tudo que Deus predeterminou para o nosso bem é o nosso conselheiro. O testemunho. Versículo 36. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Senhor, que o meu coração, que o lugar onde as minhas emoções, a minha vida nasce, que este lugar, Senhor, venha a ser inclinado, cabeça baixa aos teus testemunhos, ouvindo e recebendo os teus testemunhos, e não me deixe ser cobiçoso. Não me deixe cobiçar aquilo que não é meu, mas que eu me incline diante dos teus testemunhos, das tuas leis. Versículo 59 ainda. Nós lemos assim: considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Considerar, eu peso, eu faço uma análise, analiso os meus caminhos, uso o raciocínio para ver onde vou pisar, onde estou pisando, o que estou fazendo. E volto os olhos, diz o texto, e volto os meus olhos e os meus passos, volto a caminhar de acordo com os teus testemunhos. A autoanálise. O testemunho do Senhor nos leva a uma autoanálise e ao mesmo tempo nos faz voltar para o caminho certo. Mais um versículo, versículo 95. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Nós somos rodeados por pessoas que não gostam de nós. E o próprio Senhor Jesus nos disse que quem não é por Ele é contra Ele. Quem não é por nós é contra nós. Se o mundo nos odeia, é porque odeia Ele primeiro. E aqui diz que os ímpios, eles ficam planejando, ficam espreitando, ficam espiando, ficam de campana para nos fazer cair, para nos perder, para fazer com que cada um perca a sua razão. Mas eu atento, eu presto atenção, eu busco refúgio nos teus testemunhos. Eu busco amparo nos teus testemunhos. Último versículo. É o versículo 138, o último versículo da palavra que vou usar hoje. É claro, 138 diz assim: os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. Deus impôs os seus testemunhos. Ele é o legislador, ele colocou a sua lei, ele mandou colocar o testemunho que é contra nós ao lado da Arca da Aliança, mas ao mesmo tempo que ele faz isso com retidão. Ele é reto perante a sua fidelidade ao amor que sente por nós. Deuteronômio diz que nós não fomos escolhidos porque somos os mais belos ou o maior povo que existia, mas porque Deus decidiu nos amar. Os testemunhos do Senhor são testemunhos daquele que nos impôs um caminho, aquele que colocou dentro de nós um caminho, testemunhos, exemplos para caminharmos corretamente, porque Ele é fiel a nós. Vamos para a terceira palavra, preceito. São as instruções específicas, como sendo dadas da parte de alguém que presta atenção nos pormenores. Preceito, prescrição médica, receita médica. Então podemos ler as palavras preceito ou o uso da palavra preceito como receita médica. Como se Deus estivesse receitando, colocando nos pormenores qual é o remédio para a nossa vida. E de acordo com a sua palavra, vemos a preocupação dele com os pormenores. Vejamos, Salmo 119, é claro, versículo 2. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições
e o buscam de todo o coração. Felizes, bem-aventurados, aqueles que guardam, que praticam as prescrições de Deus, não tem apenas aquela receita, mas põe em prática a receita, e colocando em prática, diz o texto, que nós buscamos de coração, então temos a saúde espiritual. Preceito, prescrição. Versículo 5 ainda, diz assim: Oxalá, a minha Bíblia é uma edição mais antiga, de 1969, então Oxalá, talvez na Bíblia mais nova esteja tomara que, mas vamos lá. Tomara que sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Eu oro pelo meu caminhar, eu oro pelos meus dias. Eu quero que os meus dias sejam de acordo com os preceitos do Senhor. Por isso eu abro os olhos, por isso eu fico prestando atenção em como é que eu ando, porque é o nome de Deus. Daniel, no capítulo 9, versículo 19, quando ele ora e coloca a vergonha que cabe a nós, ele diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, atende, ó Senhor, age, porque o teu povo é chamado pelo teu nome. Temos que andar nos preceitos de Deus, porque quando nós pecamos, quando nós falhamos, é Deus que é xingado pelo povo. Olha o que o Filho de Deus está fazendo. Será que é isso que ele aprende na igreja? Olha lá, você vai na igreja, reza, ora. Será que é isso? É isso que está escrito na palavra do seu Deus? Nós acabamos envergonhando o nome do Senhor. Então ele deixou prescrita uma receita, a receita da boa saúde espiritual. Versículo 173. 173 diz assim: Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Senhor, eu estou seguindo a tua prescrição, a tua receita. Mas eu peço, Senhor, para poder seguir a tua receita, que o Senhor venha me socorrer, que a tua boa mão esteja sobre mim, tanto para me guiar, quanto para me corrigir. Deus corrige a quem ama. E é um fato maravilhoso ser corrigido por Deus. Deus nos ama. Deus está pronto a nos corrigir porque quer que o seu filho ande em santificação. Esta foi a terceira palavra, preceito. Vamos para a última palavra de hoje, claro. Amanhã, mais 4 palavras. É a palavra decretos. Decreto. Parece uma ordem de cima para baixo. Parece não. É uma ordem do Pai bondoso, do Pai maravilhoso. Antes de entrarmos no Salmo 119 e vermos os versículos que falam sobre decretos, vamos ver o conceito dele no texto de Isaías 30, versículo 8. Isaías 30, versículo 8. O povo de Israel, nesse texto, deseja voltar e pedir ajuda para o Egito para ser seu aliado numa guerra. E Deus chama o Egito de inútil. Né? Versículo 7, pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio. Por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. Agora o versículo 8, nosso texto escolhido. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles. Escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Decreto. Deus não muda o seu decreto. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta bajular. Os eternos decretos de Deus são decretos de amor. Ele decretou, antes da fundação do mundo, a eficácia do sangue de Cristo para nos perdoar. Está lá na carta de Pedro. A eficácia foi decidida antes da criação do mundo. Decretos. Aquilo que Deus não muda de forma alguma. Porque foi muito bem pensado, com amor eterno por nós. Vejamos, Salmo 119, versículo 26. O que a palavra diz? Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Ou seja, eu orei. Senhor, eu expus, eu coloquei diante de ti os meus caminhos.
expus, contei como eles são. E diz o texto, e Deus me valeu, ou seja, Deus me socorreu, Deus me ajudou, Deus esteve ao meu lado. E diz assim, agora, Senhor, ensina-me os teus decretos. Eu tenho que aprender, porque os decretos de Deus também são maravilhosos. Os decretos de Deus são espetaculares, porque ele pensou em tudo para dar ao homem a consciência de que ele é pecador, mas de que Deus é misericordioso. Mais um versículo, versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Deus só corrige a quem ele ama. O texto diz, foi-me bom, passado. Durante a correção, eu fico espantado, porque Deus está pesando a mão sobre mim. Mas depois que passa essa correção, nós entendemos, como foi bom. Foi tão bom que a partir desta aflição eu fui aprender os decretos de Deus. Irmãos, está acontecendo isso exatamente agora, nos nossos dias. Ou será que Deus não é o Deus dos vírus? Deus é o Criador do universo e também do universo invisível ao olho nu. Os vírus só existem porque existe uma permissão divina e tem um motivo a permissão divina e sempre será um motivo santo. Aqui diz que para nós cristãos é para aprender. Aprender não como numa escola que se aprende para tirar notas, o que é errado, mas aprende-se para tirar notas, mas aprender, guardar, saber praticar sempre. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Versículo 145. Lemos assim. De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor. Observa os teus decretos. Uma oração maravilhosa. Senhor, de todo lugar onde nascem as minhas reações, lugar onde nascem as minhas emoções, de todo, no mais profundo do coração, eu te invoco, chamo o Senhor por testemunha, me ouça, Senhor, ouve-me, Senhor. Eu observo os teus decretos, eu analiso, eu peso, eu uso os teus decretos. É uma oração tão sincera, tão gostosa, tão frutífera, porque Deus imediatamente nos faz crer e entender os seus decretos. Agora, versículo 155. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. É por isso que nem todas as pessoas do mundo entendem as Escrituras, e por não entenderem as Escrituras, acabam falando mal das Escrituras, acabam reagindo mal contra quando alguém fala a palavra de Deus diz assim. Eles são ímpios. A palavra ímpio tem um correspondente na língua grega que é dolo, crime doloso. Crime que foi calculado, foi arquitetado. Aqueles que arquitetam, aqueles que planejam os seus pecados, têm a salvação muito longe deles, porque eles não procuram os teus decretos como alimento para a alma. Muito mais do que decreto, determinação, e é realmente uma determinação divina, muito mais do que isso, é o guiar de um pai amoroso. É o decreto de um pai amoroso. Filho, você não vai sair agora à noite, porque lá fora existem pessoas más, e essas pessoas más são capazes de colocar você numa fria. São capazes de jogar droga nos seus pés. São capazes de colocar drogas no seu bolso. Balada. Vão colocar drogas ali na sua bebida. É por isso que o cristão está longe dessas coisas. Carnaval. Como é triste ver Instagram de crentes pulando o carnaval. Além de triste, é pecado. Nós não devemos estar no lugar errado, na hora errada, porque sempre a coisa errada vai acontecer conosco. Mas aqui a palavra diz assim: a salvação está longe dos ímpios, daqueles que arquitetam, daqueles que planejam os seus pecados.
pois não procuram os teus decretos como alimento. Versículo 171. Profira louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. As determinações firmes de Deus, os decretos de Deus, as leis vindas de cima, produzem louvor, produzem adoração, produzem uma gratidão imensa dentro de nós, produz a razão de ser do culto. Nós não vamos para a igreja para barganhar com Deus. Nós não devemos frequentar a igreja para bajular Deus. O nosso louvor, a nossa apresentação de cânticos, de hinos, a nossa apresentação de um coração aberto diante do Senhor é por gratidão. Rogo-vos, pois, irmãos, por causa das misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto com inteligência, logiquilatria. Um culto lógico. Eu estou prestando um serviço de louvor com minha vida renovada, agradável àquele que derramou suas misericórdias sobre mim. Que ao lerem novamente o Salmo 119, aliás, ao se alimentarem do Salmo 119, os irmãos possam ter alegria de saber que pelo menos essas 4 primeiras palavras mostram a direção de Deus na nossa vida. Deus fez a lei, Deus colocou os testemunhos, Deus fez os preceitos, as prescrições, as receitas, e Deus decretou o caminho certo para a nossa alegria. Oremos. Santo Deus, engrandecemos o Teu nome pela Tua palavra. Agradecemos, ó Deus amado, porque o Senhor fala conosco. Agradecemos, ó Deus, porque a Tua lei, os Teus decretos, o testemunho, as Tuas prescrições, são testemunhos, são leis, são decretos daquele que nós podemos chamar de Pai, que em Cristo Jesus perdoou os nossos pecados e nos leva no processo de santificação. Que cada um que ler novamente o Salmo 119 encontre ali alegria, alimento, para que possam viver uma vida eterna contigo, para a tua honra e glória. Amém. Que Deus derrame infinitas bênçãos na vida de cada um de vocês. Uma boa